ele mete o pé da igreja, sai fora. Né? Ele anseia por novidade. Tem gente que vem na igreja já ansiando por novidade. Ele enjoa das coisas. Por exemplo, eu vou falar algumas coisas que não é nada quando é. Estou falando que a gente vai vivendo e aprendendo, vivendo também o nosso dia a dia. Fala, não é brincadeira não, esse culto, de novo o pastor está dando essa palavra. Às vezes o pastor repete uma palavra. Ele quer uma novidade, ele quer algo novo. Poxa, mas essa igreja, caramba, os jovens não fazem, né, um movimento na praça, os jovens não fazem. Aí sai. Poxa, o louvor de novo repetido. As pessoas entram querendo coisas novas, coisas, né? Porque aí já cita outra igreja. Porque na outra igreja tem o Jeová Nissi. Já viu a minha resposta? Jeová Nissi, cara. Tem o Jeová Nissi, mas aquele não vem. Gente, é um mistério. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas, porque muitas das coisas não são feitas por nossa própria culpa. A gente sempre tem a tendência de culpar os outros, de quem está na frente, de quem está liderando, de quem está fazendo. Defende os seus direitos, mas qual é o direito do cliente? É que ele sempre tem razão. E o direito do discípulo? O discípulo tem o direito de servir, de aprender, né? Não quer intimidade. Já você reparou que tem gente que nem quer intimidade na igreja? Tem uns que se sentam, quando o pastor fala, vamos ficar de pé, a graça do nosso Senhor, ele já está mirando a saída, porque ele não quer se comprometer. Ele quer apenas sentar, escutar e sair fora, porque ele tem um monte de pensamentos e ele não quer falar para ninguém. Ele entra, entendeu? Não vou fazer parte do grupo não. Aí sempre o pessoal convida, o grupo de senhora. Não. Dá uma disfarçada, né? Eu já vi isso na prática, tem muito tempo de igreja, mas eu já vi isso até no grupo jovem. Começa a entrar no grupo, daqui a pouco acha, tem alguma opinião a respeito do grupo, aí recua, fica, participar. E não quer mudanças. Por quê? Porque para você ser inserido num grupo, ter relacionamento, você vai ser confrontado, você vai passar por mudança, né? Você vai ter que participar de algumas coisas, de alguns ensinamentos que vai de encontro a tudo aquilo que você pensava antes. Você não quer mudar, então você não vai fazer. Deixa eu virar minha folhinha aqui, grande. O computador é uma benção, mas quando ele falha, fala a verdade. Não dá vontade de dar uns bicos no... Aí você depois bica e se arrepende, né? Aí o técnico fala, poxa, mas era só um... Então Jesus, naquele trecho que nós lemos, ele tinha muitas coisas importantes para falar para nós e para os discípulos. Naquele trecho ele tinha a promessa do Espírito Santo, ele instituiu naquele mesmo trecho, se você continuar lendo a ceia do Senhor, tinha uma necessidade de mostrar para eles que eles iam permanecer na videira. Ele não estava falando aquilo ali para eles, no trecho da toalha, né, quando ele inicia toda essa parte da toalha, de que eles iam ser dispersos, mas eles estavam enxertados ali na videira. E ele depois, no final desse capítulo, vai falando sobre algumas advertências e de algumas perseguições que eles sofreriam por causa do nome de Jesus. Porque, irmãos, para ser servo hoje, você vai ter que padecer. Não tem jeito, você vai ser perseguido. Ontem eu conversava com o Diogo sobre determinados elementos que fazem parte do nosso dia a dia, que se dizem cristãos, pastores, líderes, mas na prática lá fora não mostram que são. Não são perseguidos, né? Porque às vezes se tornam tão popular que o pessoal já xinga, já chama para não sei o quê e nem nota a falta dele. E quando você é um cristão, que às vezes você chega no ambiente, aí todo mundo murcha a conversa, porque sabe que você está ali, né? E se você expõe uma opinião, pior ainda, aí fica perseguido mesmo, né? Mas porém, você alcança respeito. Por quê? Porque quando alguém precisa de oração, vai recorrer a quem? Quando alguém precisa de quem é que já aconselhou alguém aí fora? Mesmo sendo... Recorre a quem? A você, a nós, né? Jesus notou que eles discutiam sobre algo muito importante. Sabe o que os discípulos discutiam? Quem seria o maior? Por quê? Porque eles pensaram, se o Senhor vai sair daqui, alguém tem que tomar conta desse rebanho, né? Sempre assim. E aí começaram aquela discussão, quem vai ser, né? Aquela discussão entre eles, quem vai ser o maior? Eles conheciam, irmãos, o poder de Deus, as manifestações de Deus. Nós lemos nesse mesmo trecho
os milagres, eles estavam ali há 3 anos e meio com o Senhor. Eles viram pessoas ressuscitadas, eles viram pessoas sendo curadas, cegueira sendo curada, surdo ouvindo. Vamos falar, fala aí os milagres. A cura da mão milagre. O coxo. Fala um milagre assim que assustador que ele fez, todo mundo ressuscitando morto. Daquele homem lá do tanque de... Andar sobre as águas é fantástico. Pelo amor de Deus, eu queria estar nesse. Tem um lagartinho que anda, né? Eu vi na Discovery. Ele consegue andar 1,5 m. Ele é pequenininho, ele consegue andar até 1,5 m patinando nas águas. Mas Jesus, ele andou por muita coisa. E Pedro também andou. Né? Agora você vê, olha que cada coisa que Jesus fez, e eles ali do lado vendo tudo isso. Mas eles estavam preocupados em quem? Em quem seria o substituto, quem seria o maior. E Jesus, depois de tudo isso, surpreendeu ele. O que Jesus fez? Pegou-lhe uma toalha. Não, Jesus falou assim, ó, nós vamos celebrar a última ceia. Então, vamos entrar, você vai procurar um recinto lá e nós vamos todos entrar e vamos fazer a ceia nesse local. Quando ele entrou, era costume daquela época lavar os pés. Toda casa tinha, próximo à entrada, uma bacia e uma jarra com água. Por quê? Porque as estradas eram muito empoeiradas, né? Continua sendo. Os governantes vão dar jeito nisso, né, Viviane? Mas naquela época era só poeira, então o cara andava muito tempo, a perna ficava toda empoeirada. E quando você entrava numa casa, ainda mais para fazer uma refeição, tinha que lavar, né? As mãos, os pés, porque eles sentavam, né, em volta de uma mesa, né? Eu não consigo fazer isso não. O pessoal sentava, se cruzava, sentava para compartilhar ali a comida. Agora tu imagina tu ver um dedão cheio de lama, de poeira, né, do teu lado você comendo pão, tomando o suco, comendo a fruta. Então eles tinham a toalha e eles tinham uma bacia. Entrava, a primeira coisa era essa, era lavar os pés. Só que esse negócio tá... Chulé. Ih, ai, meu Deus, um besouro. É só para dar uma animada. Só que toda a casa tinha um servo para fazer isso. Todas as casas tinham um servo. O servo ia, né? Você era o convidado, não era você que lavava não. Você colocava o pezinho lá e vinha o servo, lavava, né, o teu pezinho, enxugava com a toalha e você... Aí sim você partia da mesa. Mas eles estavam tão afoitos que eles nem se deteram nesse contexto, eles já entraram. Por quê? Já querendo, talvez até, irmãos, aqui eu estou conjecturando, já talvez até procurando um lugar melhor na mesa. Não é assim na igreja, a gente não entra muito, cada um procura um. A gente até tem local mais ou menos ali, da medida do possível, onde a gente senta, não é? Mas tem gente que já procura, né, ali, primeiros lugares, está perto de gente mais importante, né, no bom sentido, pastores e tal. E eles já partiram. Jesus viu aquilo, caramba, vou demonstrar para eles algo que é muito importante, que eles ainda não estão entendendo, né? Pegou, diz a palavra, pegou a toalha, colocou na cintura, né? E foi lá pegar o jarro de água, a bacia, e começou então ali a lavar o pé de cada um. Jesus, ele assume a posição então, irmãos, de servo, de escravo. Por quê? Porque quem fazia isso era o escravo, não era o Senhor, era o escravo. Aí o Pedrão, ele toma uma postura, né? Ele fala logo, quando chega a vez dele, ele, o que, Senhor? Tu vai lavar meu pé? Negativo, vai lavar meu pé não. E Jesus, irmão, assim, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não permitir, você não vai ter parte comigo.
Aí Pedro era de 8 a 80 rápido. Não, então me lava por completo, né? Lava minha cabeça, lava minha mão. E Jesus fala, Pedro, não precisa desse exagero. Você já está limpo. Você só precisa lavar os pés. Né? Isso tem um significado simbólico do nosso caminhar. Você só precisa, você já está limpinho, mas os teus pés vão ter que ser limpos. Né? Vai ter que ser lavado. Eles sabiam de tudo então ali. Já eram 3 anos e meio, que ele era capaz, do que ele podia fazer. Mas não sabiam, irmãos, ainda não estavam entendendo qual era a missão do verdadeiro discípulo de Jesus. Qual é a verdadeira missão do discípulo de Jesus? É estar à disposição de servir. Quanto mais alto você chega no posto eclesiástico dentro da igreja, mais servo você é. Né? Se você puxa o reverendo Rui Barbosa, mas ele tem que ser o mais servo de todos. O reverendo Mário de Oliveira, olha quantas pessoas estão sob a responsabilidade espiritual do homem desse. É muita gente. E Jesus estava passando isso para eles. Há 2 questões aqui. Não é se vamos fazer um sucesso nesse mundo, mas é se vamos abrir mão desse mundo para fazer sucesso, né, no reino de Deus. E o sucesso no reino de Deus é ser o que mais serve, é ser o que mais proporciona às pessoas alegria. Né? Servir é isso. Servir muitas das vezes é você deixar um afazer dentro da tua casa para atender alguém que está precisando de uma ajuda. Né? Não sei se alguém já teve essa experiência. Está todo enrolado em casa, todo enrolado, 1.300 coisas, trabalho de escola, comida no fogo, e alguém te liga e te pede um socorro. E você tem aqueles segundos de reflexão, se para tudo que você está fazendo e vai ajudar, ou se você faz aquilo que você precisa fazer. A ele mete o pé da igreja, sai fora. Né? Ele anseia por novidade. Tem gente que vem na igreja já ansiando por novidade. Ele enjoa das coisas. Por exemplo, ele... eu vou falar algumas coisas que não é nada quando estou falando que a gente vai vivendo e aprendendo e vivendo também o nosso dia a dia. Não é brincadeira não, esse culto de novo o pastor está dando essa palavra. Às vezes o pastor repete uma palavra. Ele quer uma novidade, ele quer algo novo. Poxa, mas essa igreja, caramba, os jovens não fazem, né, um movimento na praça, os jovens não fazem isso. Aí sai. Poxa, o louvor de novo repetido. As pessoas entram querendo coisas novas, coisas, né? Porque aí já cita outra igreja. Porque na outra igreja tem o Jeová Nissi. Já viu a minha resposta? Jeová Nissi, cara. Tem o Jeová Nissi, mas aquele não vem. Gente, é um mistério. A gente tem que ter cuidado com algumas coisas, porque muitas das coisas não são feitas por nossa própria culpa. Não é? A gente sempre tem a tendência de culpar os outros, de quem está na frente, de quem está liderando, de quem está fazendo. Defende os seus direitos, mas qual é o direito do cliente? É que ele sempre tem razão. E o direito do discípulo? O discípulo tem o direito de servir, de aprender. Né? Não quer intimidade. Já você reparou que tem gente que nem quer intimidade na igreja? Tem uns que se sentam, quando o pastor fala, vamos ficar de pé, a graça do nosso Senhor, ele já está mirando a saída, porque ele não quer se comprometer. Ele quer apenas sentar, escutar e sair fora, porque ele tem um monte de pensamentos e ele não quer falar para ninguém. Aí ele entra, entendeu? Não vou fazer parte do grupo não. Aí sempre o pessoal convida, o grupo de senhora. Não. Dá uma disfarçada, né? Eu já vi isso na prática, tem muito tempo de igreja, mas eu já vi isso até no grupo jovem. Começa a entrar no grupo, daqui a pouco acha, tem alguma opinião a respeito do grupo, aí recua, fica, participar. E não quer mudanças. Por quê? Porque para você ser inserido num grupo, ter relacionamento, você vai ser confrontado. Você vai passar por mudança, né? Você vai ter que participar de algumas coisas, de alguns ensinamentos que vai de encontro a tudo aquilo que você pensava antes. Você não quer mudar, então você não vai fazer. Deixa eu virar minha folhinha aqui, grande. O computador é uma benção, mas quando ele fala a verdade. Não dá vontade de dar uns bicos no... Aí você depois bica e se arrepende, né? Aí o técnico fala, poxa, mas era só
Então Jesus, naquele trecho que nós lemos, ele tinha muitas coisas importantes para falar para nós e para os discípulos. Naquele trecho ele tinha a promessa do Espírito Santo, ele instituiu naquele mesmo trecho, se você continuar lendo a ceia do Senhor, tinha uma necessidade de mostrar para eles que eles iam permanecer na videira. Ele não estava falando aquilo ali para eles, no texto da toalha, né, quando ele inicia toda essa parte da toalha, de que eles iam ser dispersos, eles estavam enxertados ali na videira. E ele depois, no final desse capítulo, vai falando sobre algumas advertências e de algumas perseguições que eles sofreriam por causa do nome de Jesus. Porque, irmãos, para ser servo hoje, você vai ter que padecer. Não tem jeito, você vai ser perseguido. Ontem eu conversava com o Diogo sobre determinados elementos que fazem parte do nosso dia a dia, que se dizem cristãos, pastores, líderes, mas na prática lá fora não mostram que são. Não são perseguidos, né? Porque às vezes se tornam tão popular que o pessoal já xinga, já chama para não sei o quê e nem nota a falta dele. E quando você é um cristão, que às vezes você chega no ambiente, aí todo mundo murcha a conversa, porque sabe que você está ali, né? E se você expõe uma opinião, pior ainda, aí fica perseguido mesmo, né? Mas porém, você alcança respeito. Por quê? Porque quando alguém precisa de oração, vai recorrer a quem? Quando alguém precisa de quem é que já aconselhou alguém aí fora? Mesmo sendo, recorre a quem? A você, a nós, né? Jesus notou que eles discutiam sobre algo muito importante. Sabe o que os discípulos discutiam? Quem seria o maior? Por quê? Porque eles pensaram, se o Senhor vai sair daqui, alguém tem que tomar conta desse rebanho, né? Sempre assim. E aí começaram aquela discussão, quem vai ser, né? Aquela discussão entre eles, quem vai ser o maior? Eles conheciam, irmãos, o poder de Deus, as manifestações de Deus, nós lemos nesse mesmo trecho, os milagres, eles estavam ali há 3 anos e meio do Senhor. Eles viram pessoas ressuscitarem, eles viram pessoas sendo curadas, cegueira sendo curada, surdo ouvindo. Vamos falar, fala aí os milagres. A cura da momiada. O coxo. Fala um milagre assim que assustador que ele fez, todo mundo. Ressuscitando morto. Daquele homem lá do tanque de... Andar sobre as águas é fantástico. Pelo amor de Deus, eu queria estar nesse. Tem um lagartinho que anda, né? Eu vi na Discovery. Ele consegue andar 1,5 m. Ele é pequenininho, ele consegue andar até 1,5 m patinando nas águas. Mas Jesus, ele andou por muita coisa. E Pedro também andou. Né? Agora você vê, olha que cada coisa que Jesus fez, e eles ali do lado vendo tudo isso. Mas eles estavam preocupados em quem seria o substituto, quem seria o maior. E Jesus, depois de tudo isso, surpreendeu ele. O que Jesus fez? Pegou ele numa toalha. Não, Jesus falou assim, ó, nós vamos celebrar a última ceia. Então, vamos entrar, você vai procurar um recinto lá e nós vamos todos entrar e vamos fazer a ceia nesse local. Quando ele entrou, era costume daquela época lavar os pés. Toda casa tinha, próximo à entrada, uma bacia e uma jarra com água. Por quê? Porque as estradas eram muito empoeiradas, né? Continua sendo. Os governantes vão dar jeito nisso, né, Viviane? Mas naquela época era só poeira, então o cara andava muito tempo, a perna ficava toda empoeirada. E quando você entrava numa casa, ainda mais para fazer uma refeição, tinha que lavar, né? As mãos, os pés, porque eles sentavam, né, em volta de uma mesa, né? Eu não consigo fazer isso não. O pessoal sentava, se cruzava, sentava para compartilhar ali a comida. Agora tu imagina tu ver um dedão cheio de lama, de poeira, né, do teu lado você comendo pão, tomando o suco, comendo a fruta. Então eles tinham a toalha e eles tinham uma bacia. Entrava, a primeira coisa era essa, era lavar os pés. Só que esse negócio tá... Chulé. Ih, ai, meu Deus, um besouro.
ele pode me contar. Ele foi embora. É só para dar uma animada. Só que toda a casa tinha um servo para fazer isso. Todas as casas tinham um servo. O servo ia, né? Você era o convidado, não era você que lavava não. Você colocava o pezinho lá e vinha o servo, lavava, né, o teu pezinho, enxugava com a toalha e você... Aí sim você partia para a mesa. Mas eles estavam tão afoitos que eles nem se deteram nesse contexto, eles já entraram. Por quê? Já querendo, talvez até, irmãos, aqui eu estou conjecturando, já talvez até procurando um lugar melhor na mesa. Não é assim na igreja, a gente não entra muito, cada um procura um. A gente até tem local mais ou menos ali, da medida do possível, onde a gente senta, não é? Mas tem gente que já procura, né, ali, primeiros lugares, está perto de gente mais importante, né, no bom sentido, pastores e tal. E eles já partiram. Jesus viu aquilo, caramba, vou demonstrar para eles algo que é muito importante, que eles ainda não estão entendendo, né? Pegou, diz a palavra, pegou a toalha, colocou na cintura, né? E foi lá pegar o jarro de água, a bacia, e começou então ali a lavar o pé de cada um. Jesus, ele assume a posição então, irmãos, de servo, de escravo. Por quê? Porque quem fazia isso era o escravo, não era o Senhor, era o escravo. Aí o Pedrão, ele toma uma postura, né? Ele fala logo, quando chega a vez dele, ele, o que, Senhor? Tu vai lavar meu pé? Negativo, não vai lavar meu pé não. E Jesus, irmão, fala assim, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não permitir, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro era de 8 a 80 rápido. Não, então me lava por completo, né? Lava minha cabeça, lava minha mão. E Jesus fala, Pedro, não precisa desse exagero. Você já está limpo. Você só precisa lavar os pés. Né? Isso tem um significado simbólico do nosso caminhar. Você só precisa, ó, você já está limpinho, mas os teus pés vão ter que ser limpos. Né? Vai ter que ser lavado. Eles sabiam de tudo então ali, já eram 3 anos e meio, que ele era capaz, do que ele podia fazer, mas não sabiam, irmãos, ainda não estavam entendendo qual era a missão do verdadeiro discípulo de Jesus. Qual é a verdadeira missão do discípulo de Jesus? É estar à disposição de servir. Quanto mais alto você chega no posto eclesiástico da igreja, mais servo você é. Né? Se você puxa o reverendo Rui Barbosa, mas ele tem que ser o mais servo da igreja. O reverendo Mário de Oliveira, olha quantas pessoas estão sob a responsabilidade espiritual do homem desse. É muita gente. E Jesus estava passando isso para eles. Há 2 questões aqui. Não é se vamos fazer sucesso nesse mundo, mas é se vamos abrir mão desse mundo para fazer sucesso, né, no reino de Deus. E o sucesso no reino de Deus é ser o que mais serve, é ser o que mais proporciona às pessoas alegria, né? Servir é isso. Servir muitas das vezes é você deixar um afazer dentro da tua casa para atender alguém que está precisando de uma ajuda. Né? Não sei se alguém já teve essa experiência, está todo enrolado em casa, todo enrolado, 1.300 coisas, trabalho de escola, comida no fogo, e alguém te liga e te pede um socorro. E você tem aqueles segundos de reflexão, se para tudo que você está fazendo e vai ajudar, ou se você faz aquilo que você precisa fazer.